Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos hoje estudar sobre os livros apócrifos, estudo sobre bibliologia, os livros que não estão na Bíblia. Vejamos alguma coisa aqui. O termo apócrifo é comumente usado para a coleção de 14 a 15 livros da parte dos livros que em algum tempo foram colocados entre os livros do Antigo e do Novo Testamento. Para nós, os livros que não fazem parte do cânon hebraico, que não são inspirados, porém foram anexados à Septuaginta e à Vulgata Latina. Etimologicamente, a palavra significa oculto, escondido. Nos dias de Jerônimo designava a literatura falsa, isto é, não inspirada. Estes livros foram escritos durante os 2 últimos séculos antes de Cristo e no primeiro século antes de Cristo. Só em 15 de abril de 1546 se lembrou a Igreja Católica Romana, pelo Concílio de Trento, de incluir esses livros no cânon bíblico como inspirados, impondo-os assim aos seus fiéis. Muito bem. Razões da rejeição dos livros apócrifos. Quais foram as rejeições? Por que foram rejeitados esses livros? Os livros apócrifos ensinam doutrinas que são contrárias ao que Moisés e outros profetas escreveram. Por essa razão, não foram colocados entre os outros livros do Antigo Testamento nos dias de Esdras. Nem Cristo, nem os apóstolos citaram os livros apócrifos. São Jerônimo os rejeitou na Bíblia Latina por não estarem escritos em hebraico. A Bíblia Católica, no Concílio de Trento, colocou os livros apócrifos no mesmo nível de igualdade com os outros livros inspirados da Bíblia. Todos aqueles que não aceitassem os apócrifos como de igual autoridade com as Escrituras seriam anatematizados, amaldiçoados pela mesma Igreja. Essas são algumas razões pelo qual os livros não foram aceitos, foram rejeitados. Os apócrifos não são inspirados. São livros que não são inspirados, apócrifos. Então vejamos alguma coisa aqui. Por que continua a Igreja Católica a pegar-se a esses escritos não inspirados? Porque suas doutrinas fictícias confirmam os falsos ensinos da Igreja, como, por exemplo, as orações pelos mortos, haver virtude em queimar o coração de um peixe para espantar os maus espíritos, dar esmola para liberar da morte e do pecado e a salvação pelas obras, e segue-se aqui algumas razões pelas quais rejeitamos os apócrifos. Vejamos algumas razões
da rejeição desses apócrifos. Então, o anjo lhe disse: toma as entranhas deste peixe e guarda para ti ter seu coração, o fel e o fígado, pois são necessários para medicinas úteis. Logo Tobias perguntou ao anjo que lhe disse: eu te rogo, irmão Azarias, para quais remédios são boas essas coisas que tu pediste separar do peixe? E o anjo respondendo lhe disse: se puderes um pedacinho do seu coração sobre as brasas do seu fumo, já há de espantar toda espécie de demônios, seja de um homem ou de uma mulher, de modo que não possam mais voltar a eles. Vejam o que diz o livro de Tobias com relação a essas situações completamente adversas do que a palavra de Deus nos ensina. Tal ensino não se dá em nenhuma outra parte que as Escrituras. O coração de um peixe não possui poder mágico, sobrenatural, para espantar toda espécie de demônios. É inexplicável acreditar-se que Deus tivesse mandado de um dos seus anjos dar a Tobias ou algum outro homem o conselho de praticar semelhante arte mágica. Satanás não pode ser expulso por algum truque. Jamais. Qualquer truque, Satanás não pode ser expulso, jamais. Qualquer pessoa que pretenda usar alguma das artes aludidas para executar coisas sobrenaturais não procede de acordo com os 66 livros dos Escritos inspirados. No livro de Marcos, capítulo 16 e 17, Cristo afirma que Satanás seria expulso em seu nome. Em Atos 16, 18, Paulo mandou o espírito sair da mulher em nome de Jesus Cristo. Ela foi liberta do poder maligno. Tudo isso não se harmoniza com os escritos de Tobias. É a boa verdade que a palavra de Deus nos ensina que só o poder do nome de Jesus Cristo pode expulsar e libertar vidas. Esse é um dos primeiros pontos que gostaríamos de colocar sobre o ensino das artes mágicas do livro de Tobias. O segundo, dar esmola purifica do pecado. Dar esmola purifica do pecado. Tobias 12, versículos 8 e 9. Diz aqui: a oração a oração e boa como o jejum e esmolas é melhor do que guardar tesouros de outros, pois esmolas livram da morte. E o mesmo que inspira pecados e conduz à misericórdia, à vida eterna. Se ofertas caridosas pudessem expiar os nossos pecados, não teríamos necessidade do sangue de Jesus, não é verdade? Então, é uma verdadeira mentira
dizer que expulsam os pecados, purificam os pecados. Só o sangue de Jesus pode fazer isso por nós. O terceiro aspecto fala sobre pecados perdoados pela oração. Que é pecados perdoados pela oração, Eclesiástico 3, 4. Livros que não existem nas Escrituras Sagradas. Eclesiástico 3, 4. Quem amar a Deus, receberá perdão dos seus pecados pela oração. Os pecados não se perdoam pela oração. Se fosse assim, não teríamos necessidade de Jesus. Todos os povos pagãos fazem orações, mas os pecados não se perdoam somente pela oração, conforme diz o livro de João, capítulo 1, versículo 9. João capítulo 1.